Sabadão de Brasileirão, isso mesmo, vou fazer análise de 5 jogos com vocês de forma 100% gratuita. A única coisa que eu falo é, curte esse vídeo aqui e não se esquece de se inscrever no canal para que você receba a análise dos próximos dias. Inclusive amanhã, domingão, tem análise também para vocês. E vai ter palpite gratuito, sem muita conversa. Vamos direto às análises dos jogos deste Sabadão de Brasileirão. Vamos à análise do nosso primeiro jogo, porque temos o Vitória enfrentando a equipe do Cuiabá na casa do Vitória. Vitória, mais de 1,5 gols nos últimos 4 jogos. Cuiabá levou 1 ou mais gols nos últimos 9 jogos. Galera, Vitória jogando dentro de casa é um time que melhorou bastante, tem alguns triunfos, algumas vitórias dentro do seu estádio, melhorou seu futebol depois da chegada do Carpini, enfrenta uma equipe do Cuiabá que tem sérios problemas com a sua zaga. Qual é a minha análise para esse jogo? Vitória para vencer, empate, anular a aposta, odd 1,53, é isso mesmo, 1,53 para o Vitória ganhar o jogo, e se der empate, o dinheiro é devolvido, a aposta é anulada. Galera, tá excelente. O Vitória jogando dentro de casa. Detalhe pro Vitória, que ele vem de uma vitória contra o Palmeiras no Allianz Parque por 2-0. Então o time vem aí nessa empolgação. Do outro lado, você tem um Cuiabá que perdeu em casa para o Atlético Paranaense, perdeu em casa para o Palestino, perdeu em casa para o Fluminense e depois veio de um empate com a equipe do Palestino. Galera, tem valor demais. Vitória para ganhar, empate anula a operação. Segundo jogo, temos Atlético Goianiense enfrentando a equipe do Botafogo. Atlético Goianiense levou 1 ou mais gols nos últimos 10 jogos. Caramba! E o Botafogo marcou 1 ou mais gols em 9 das últimas 10 partidas. Galera, análise para esse jogo aqui, Botafogo para marcar gol, é uma ótima operação. Aqui ó, primeiro time... Não, segundo time, para ter pelo menos um golzinho, odd 1,29, para o Botafogo marcar pelo menos um gol. Atlético Goianiense toma gol praticamente em todos os seus jogos. O Botafogo faz gol praticamente em todos os seus jogos. Observe que a minha análise não é uma vitória do Botafogo. O Botafogo que pode colocar aí alguns jogadores reserva, porque tem um importante confronto contra a equipe do Bahia no jogo de volta da Copa do Brasil, jogo esse que estarei presente lá na Fonte Nova. Galera, Atlético Goianiense, Botafogo, a minha análise, pelo menos um golzinho do Botafogo na partida. Vamos ao nosso terceiro jogo, temos aí Vasco da Gama em casa enfrentando a equipe do Bragantino. Menos de 3,5 gols nas últimas 9 partidas, porém... atende aqui, ó, mais de 1,5 gols em 80% dos jogos do Vasco. Do outro lado, você tem um Bragantino que levou 1 ou mais gols em 9 dos últimos 10 jogos. Teve pelo menos um golzinho no primeiro tempo nas últimas 6 partidas. Mais de 1,5 gols também em 80%. Então, o que é que temos aqui de padrão nas duas equipes? Mais de 1,5 gols é justamente aqui que eu quero trabalhar com vocês. Com odd de quase 1,40 para ter pelo menos mais de 1,5 gols nesse jogo entre Vasco e Red Bull Bragantino. As duas equipes estão muito próximas na competição. O Bragantino é o 10º e o Vasco da Gama é o 11º. É o famoso jogo de 6 pontos. Então tem muito valor aqui para sair pelo menos mais de 1,5 gols nessa partida. No nosso quarto jogo temos Criciúma enfrentando a equipe do Galo, a equipe do Atlético Mineiro. Na classificação, Atlético Mineiro é o 9º e o Criciúma é o 12º. Galera, o Atlético Mineiro está precisando muito dessa vitória para poder não distanciar ainda mais da parte de cima da tabela. A minha análise para esse jogo é o Atlético Mineiro não perder essa partida. Atlético Mineiro empate com odd de 1,42. Dentro dessa operação, o que é que a gente não pode acontecer? Só não pode acontecer do Criciúma ganhar o jogo. Por quê? Nós estamos protegidos no empate junto com a vitória do Atlético Mineiro. Aqui eu não tô no... Atlético Mineiro empate anula, porque sinceramente a odd está muito interessante, já com a dupla, com o Atlético Mineiro empate, e eu não gostei muito desse empate anula não.
a 1,73, sendo que a gente tem aqui um odd de 1,42. Essa odd de 1,42 você junta com qualquer outra operação, você já vai ter uma odd ali acima de 1,60, interessante para trabalhar, beleza? Então nesse jogo, Criciúma contra Atlético Mineiro, odd 1,42, Galo ou empate. E para o nosso último jogo deste sábado, 9h30 da noite, um jogão desse. Pera aí, né, CBF? Tá de brincadeira. São Paulo contra a equipe do Flamengo. São Paulo não perdeu 8 dos últimos 10 jogos. Flamengo marcou 1 ou mais gols nos últimos 10 confrontos. Venceu os últimos 4. Marcou 2 ou mais gols nos últimos 4. Caramba, Flamengo tá com tudo, hein? Poderíamos trabalhar aqui, ambas as equipes marcarem gols com odd 2, mais de 2,5, com odd 2,35. Mas, sinceramente, não vou trabalhar dessa forma, porque quando é um clássico muito forte assim, nós temos aí tendência de muitas vezes ser um jogo truncado. A última partida entre as duas equipes foi 2-1 Flamengo, mas observe, ó, depois tivemos 1-0, 1-1, 1-0, 1-1, 1-0 e 3-1 depois, pô. Então 1-0, 1-1 é o placar padrão para São Paulo e Flamengo. Então vou preferir evitar trabalhar mercado de gols. Agora tem um mercado aqui que para esse jogo, na minha visão, está excelente. Se chama mercado de cartões. Mais de 5,5 cartões. Essas duas equipes que criaram a rivalidade aí de ter decidido alguns jogos importantes recentemente. E dos últimos jogos tivemos vários aí com muitos cartões. Então, São Paulo contra Flamengo. A minha análise para esse jogo, mais de 5,5 cartões com a odd de 1,55. Eu gostei tanto desse mercado de cartões para esse grande clássico que soltei ele no nosso palpite gratuito deste sabadão. São Paulo contra Flamengo, mais de 5,5 cartões. Coloquei aqui uma unidade de 2.000 para um retorno de R$ 3.100. Lembrando que cartão vermelho conta como 2 cartões. E aqui independe o resultado da partida. O jogo pode terminar 0-0, que ainda assim a nossa operação bate. Porque a gente está trabalhando aqui mercado de cartões. Acima de 5,5 cartões no jogo. Esse é o palpite gratuito deste sabadão. Encerrando aí mais um vídeo de análise. Hoje trouxe para vocês as análises dos jogos deste sabadão. Deixei palpite gratuito. Foi só Brasileirão hoje, hein? Hoje foi rodada completa, 5 jogos. Várias análises para vocês. Espero que eu esteja contribuindo de alguma forma para o seu sucesso no mercado das apostas esportivas. Valeu, galera. Abração, tamo junto e até a próxima.